Obrigado, presidente Cleonice. É um enorme prazer, realmente, falar um pouco do professor, do imortal, do jornalista, da grande figura humana que é Arnaldo Nisquet. Antes eu queria fazer uma referência e agradecer a presença da Ruth, namorada dele há 50 anos, já não é, Arnaldo? Você me falou? Menos, né? E você tinha me dito que tinha começado a namorar com ela há 10 anos. Ruth, prazer enorme tê-la aqui, uma satisfação, principalmente porque você vai ouvir o seu marido, que sempre contribui com a gente. Agradecer também a Carol. A Carol, eu lamento não ter aqui um piano, porque se tivesse um piano vocês iam ouvir, mas qualquer dia vamos criar uma situação aqui, Carol, para você nos dar uma mostra da sua enorme capacidade, que eu tive uma honra muito grande de ouvir semana passada. Desembargador Murta Ribeiro também, companheiro rotariano do Rotary do Rio, ex-presidente do Rotary do Rio, e em nome deles três, eu cumprimento todos aqueles que não fazem parte deste Copacabana, que os receberá aqui de braços abertos sempre. Quando eu sempre digo ao governador Durão que uma das missões do Rotary é fazer com que os seus membros aproveitem as horas que dedicam ao clube, não é? E uma das formas mais inteligentes de fazer isso é convidar bons palestrantes, palestrantes que agreguem informação, que agreguem motivação, não é? E que tragam um misto de alegria e de felicidade para aqueles que compõem este clube. Convidar o doutor Arnaldo, o professor, o acadêmico, o jornalista e meu amigo Arnaldo Nisquet, é um prazer muito grande, porque tenho por ele uma afeição fraternal. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas não, esse pouco tempo, deve ser uns 15 anos, não impediu que eu tenha por ele um grande respeito. Acompanho a trajetória dele, sou ex-presidente do CIE e ele me substituiu na presidência do CIE, onde faz um trabalho magnífico, e sou dele vice-presidente. Então estou sempre junto com ele, acompanho a preocupação maior dele, que seguramente depois da família é a educação. Eu estava até torcendo que se essa moça que ocupa lá a presidência em Brasília tivesse inteligência, convidaria o Arnaldo para ser ministro da Educação, porque aí nós teríamos alguém que entende de educação e quer educar o país. Eu espero que ela tenha ouvidos para isso, ela já foi informada. Então, ainda hoje, comentando na associação com um jornalista, ouvidor, eu disse a ele que o maior mal desse país é a educação, né? Essa falta de educação que dizima 100 milhões de brasileiros que não sabem ler ou não entendem o que leem. E é por isso que a presença do Arnaldo aqui, que ultrapassa os limites do cidadão cumpridor dos seus deveres e se preocupa com a nação, se preocupa com o futuro do Brasil, que é uma contribuição maravilhosa que o Rotary dá a todos nós. Não trago dados biográficos do Arnaldo, porque todos o conhecem, todos sabem da trajetória maravilhosa da vida dele, e quero apenas dizer ao Arnaldo do profundo agradecimento que nós temos, que você dedique parte do seu dia a nos informar, a nos comentar sobre algo tão importante, que é o título dessa palestra, que se envolve toda essa coisa da perseguição aos judeus, o Holocausto, e sem dúvida nenhuma ele é profundo conhecedor do assunto, e ele sempre diz que é algo que nós nunca podemos esquecer. Muito obrigado.
os meus amigos, prezada presidente Cleonice Datum, querido irmão Antenor Barros Leal, que mais do que meu vice-presidente é meu mentor. Com ele eu aprendi como se deveria presidir o CIEE, onde estou há 5 anos. E tudo que nós temos feito, e temos feito muita coisa, foi por inspiração dele. E essa inspiração é permanente, ela continua, graças a Deus. Doutor Pedro Loureiro, governador, meu amigo e irmão Efraim Meniuk, a irmã dele foi minha colega no curso de matemática da Universidade do Estado da Guanabara. Imaginem vocês. Eu não vou dizer nada por causa da idade dela. Vocês podem imaginar. Joguei basquete na América também. Nós dois jogamos, né? Ele era muito bom. A primeira emoção, muito grande, claro que devo saudar minha mulher Ruth, aqui presente, minha eterna namorada, é verdade. Há quantos anos eu acho que seria indiscreto falar. O Antenor ameaçou dizer, mas acho que eu não direi, mas há muitos anos. E agradeço também a presença aqui do casal Murta Ribeiro. Eu sei que a Carol fez questão de vir, trazendo o nosso amado desembargador Murta Ribeiro para esse evento. A primeira emoção mais forte que me fica dessa noite, certamente memorável, é saber que aqui estão 2 sobreviventes do Holocausto. Eu não sabia que estariam aqui o Sobotsky e o meu velho amigo Alexandre Lax. Eu já encontrei o seu Lax em diversas oportunidades, todas com muita emoção. Uma das últimas foi quando a Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro inaugurou, num subúrbio longínquo, uma escola com o nome do nosso inesquecível acadêmico Moacir Scliar, outro importante judeu ligado às letras brasileiras e que mereceu a honra, tendo falecido precocemente, de ter uma escola com seu nome. E a atração daquela manhã foi, inclusive para os alunos, a presença do Alexandre Lax. Ele lá estava, falou para a garotada, para os professores, e toda vez que a gente ouve ele falando, é uma emoção muito grande, porque quando ele fala, como certamente falaria o Sobotsky, que é natural da Tchecoslováquia, eu me lembro que eu sou um pouco sobrevivente do Holocausto, porque não fosse o meu pai ter decidido a um dado momento que deveria fugir da Polônia, onde a perseguição aos judeus sempre foi e continua sendo das mais fortes, certamente eu não estaria aqui conversando com os meus amigos do Rotary Club Copacabana. A minha família, a da minha mãe, que era natural de uma pequenina cidade chamada Osijek, a 100 quilômetros de Ostrovets, de onde era o meu pai, a cidade já mais conhecida, maior também. A família da minha mãe foi toda dizimada, menos uma sobrinha, que nós conhecemos indo a Haifa, em Israel. A cara da minha mãe era filha de uma irmã dela. Imagine uma família inteira ser dizimada pelos nazistas, sobrar uma sobrinha que se escondeu, enfim, foi protegida por um casal católico
Fato este que aconteceu, é preciso também se dizer. 2 tias irmãs do meu pai também se salvaram dessa forma. A Rênia, que foi a que morreu mais recentemente, era a mais nova de todas, foi adotada por um casal católico, figurou como filha e assim ficou, e foi salva até que, depois da guerra, pôde viver em Israel, onde constituiu família e viveu até há pouco. E a mais velha de todas, Roxa, Xoxana, como é o nome também pelo qual era conhecido, essa esteve em Auschwitz e tinha um número gravado no braço, e ela se salvou porque se atirou no meio de uma montanha de cadáveres e lá ficou escondida durante 3 dias, até que os soldados alemães se afastaram e ela pôde correr para a floresta e aí buscar abrigo, e acabou conseguindo. E também um outro casal de católicos poloneses adotou a minha tia, e ela, da mesma forma, sobreviveu à guerra e depois foi viver em Israel, onde teve a felicidade de ter alguns anos de sobrevida num país democrático e num país onde não havia o perigo da perseguição que marcou profundamente a Europa Oriental. Então, eu trouxe um texto que eu fiz com muito carinho para vocês, a pedido do meu irmão Antenor Barros Leal. Eu acho que eu devo ler um pouco, pelo menos, até que se passem os minutos regulamentares, porque depois eu vou deixar aberto um espaço para as perguntas que vocês entendam que devam fazer. Aqui tem a vantagem de eu ter sistematizado as coisas. Vocês dizem, você é só sobrinho de pessoas que viveram o Holocausto, o Shoah? Não, eu sou mais que isso, porque eu estive em 2 campos de concentração como jornalista. Buchenwald, na Alemanha Oriental, quando era assim chamada, era um campo de extermínio. Não, era um campo de trabalhos forçados. E vejam vocês que não conheceram de perto as misérias do Holocausto, um campo de trabalhos forçados, portanto, onde não havia aquele morticínio todo de outros campos de concentração. Morreram 60 mil judeus de fome, de frio e de sede. Eu vou repetir o número: 60 mil. Vocês já imaginaram isso? Pessoas que são mortas pelo simples fato de terem nascido dentro de uma religião abençoada, uma religião que deu ao mundo a existência de um Deus único e todo-poderoso, uma religião que deu a tanta gente o conforto do desenvolvimento científico e tecnológico. O Ernst Suderman, que é meu conselheiro no CIEE, ele esteve comigo semana passada. Ele está muito interessado, como o Mauro Weinstock, que aqui se encontra também, na ideia do Museu do Holocausto, um museu judaico, que poderia funcionar muito bem no templo da Tenente Pozzolo, onde nós casamos. Aí eu vou dizer, há 52 anos, e somos felizes desde então. Mas ele chamou a atenção. Vejam vocês, os judeus têm 0,2% da população mundial. O presidente, que é casada com um judeu também.
0,2% da população mundial. Quer dizer, nós somos hoje 13, 14 milhões de habitantes. Pois bem, esse povo reduzido, porque perdeu 6 milhões na Segunda Guerra Mundial, esse povo deu ao mundo, até hoje, 178 prêmios Nobel. Vocês acreditam nisso? O nosso Brasil, amado, querido, nosso país, o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, até agora. A Argentina tem 2 ou 3, Bernardo Say, não me lembro mais, outros 2. Israel, o povo de Israel, deu ao mundo 178 prêmios Nobel em medicina, ciência, tecnologia, engenharia, paz, enfim, todo tipo de prêmio, dando conforto à humanidade, com outros cientistas que nem foram prêmio Nobel, como é o caso do Sabin, que eu conheci tão bem, se tornou amigo do Adolfo Bloch e veio ao Brasil algumas vezes, e numa das quais o Adolfo, aquela simpatia que o Isaac Hadid conheceu muito bem, é sobrinho dele, disse assim: você vai amanhã para a Argentina levando o Sabin. Eu digo: eu tenho tanta coisa para fazer. Ele disse: não, você vai, porque eu não posso ir. E ele tem que fazer uma conferência para o Instituto Weizmann de Ciências lá em Buenos Aires. E eu fui com o Sabin. Prazer você estar ao lado de um prêmio Nobel, não, que não foi, mas de um benfeitor da humanidade, o homem que descobriu a vacina oral anti-poliomielite. Depois eu me lembro, agora estou me lembrando, em Teresópolis, em Comari, a visita do Waxman, esse homem, um velhinho, com um bonezinho assim, escondendo a calvície. Esse homem foi o descobridor da streptomicina. O que o mundo sofreu pela falta da streptomicina foi uma coisa extraordinária. De repente, esse homem, da cabeça dele, sai um produto que ajudou a humanidade a se conservar, a se manter de uma maneira mais saudável. E assim, tantos outros mais. E eu fico pensando, porque não escrevi isso, mas está me vindo à mente agora, um cálculo que eu queria fazer junto com vocês. Todos são de nível superior, todos são, evidentemente, bem dotados do ponto de vista pessoal. Vejam vocês, se os nazistas não tivessem liquidado da maneira mais bestial possível 6 milhões de judeus, hoje o nosso povo teria mais de 20 milhões. E se 13 milhões de judeus no mundo todo, incluindo naturalmente Israel, onde há 8 milhões de judeus, ou pouco menos que isso, porque tem muitos árabes que moram e vivem em Israel. Mas se Israel não tivesse 13 milhões, mas tivesse 20 milhões de judeus, quantos prêmios Nobel mais teriam sido conquistados? O que o Hitler subtraiu do mundo não foram pessoas simples, foram pessoas que tinham competência, eram grandes artistas, grandes violinistas, Carol, grandes pianistas, como é da natureza do nosso povo, o amor à arte, não é? E faz isso sempre com muita competência. Então eu fico imaginando, esse é o cálculo que eu queria que vocês me ajudassem a pensar, somente pensar. Certamente nós teríamos alcançado um número maior do que 200 prêmios Nobel, porque 178 nós alcançamos, tendo tido o sofrimento, a barbaridade, o absurdo
e perder 6 milhões de judeus de uma forma absolutamente bestial. Hoje, o que incomoda, o que perturba, o que nos tira um pouco do sono é o fato de que existem pessoas de boa cabeça, pessoas de boa formação até, que escrevem, não apenas falam, escrevem, e os judeus exageram. Não foram 6 milhões, morreram só 1 milhão de judeus na guerra. Só 1 milhão. Como se 1 milhão fosse pouco. Mas, de qualquer forma, vocês imaginem o raciocínio tortuoso de quem pensa assim, sendo ou não terrorista muçulmano, que seja, mas eles escrevem isso, os judeus exageram, não foram 6 milhões, é 1 milhão só. Ora, 1 milhão pode, e 2 milhões, e 3 milhões, e 6 milhões, que foi a realidade. A gente vai, como eu fui com a Ruth a Israel, já algumas 7, 8 vezes, a gente vai naquele museu do Holocausto, né? E entra naquele ambiente escuro, cheio de luzinhas, difícil de andar até, porque é bem escuro. E eu me lembrei imediatamente do planetário do Rio de Janeiro, que eu tive a honra de construir quando fui secretário de Ciência e Tecnologia. Foi a primeira lembrança. E depois desandei a chorar. Porque como lembrar do planetário, uma coisa tão bonita que mostra o céu com 5.000 estrelas do firmamento. Ali estão, as luzinhas não são estrelas, as luzinhas são vidas, sobretudo de crianças que foram sacrificadas na Segunda Guerra Mundial. E uma voz soturna, naquele ambiente escuro, vai dizendo o nome de cada uma delas. Pá, pá, pá. A gente passa por aquilo e, por mais que se viva, não se vai esquecer nunca uma emoção daquela natureza. Só ali são lembradas 1,5 milhão de pessoas com a citação dos nomes, com a lembrança que se encontra no Museu do Holocausto, no Estado de Israel. Então eu queria dizer a vocês que o mundo todo tem responsabilidade sobre a vida uns dos outros, e a gente não pode deixar de lamentar, não pode deixar de respeitar esses homens que sofreram na pele a perda das famílias respectivas, sofreram a dificuldade de contar aquilo que viveram, porque eu senti isso com a tia Ruja. Tia, você conta para mim, eu sou jornalista, eu quero escrever sobre a sua saga, sobre a sua vida, eu preciso escrever sobre isso. Ela dizia assim: procura outra, eu não vou falar sobre isso, eu nunca falei, eu não vou falar. Foi o nosso primeiro contato, e ela não falou naquela primeira viagem. E eu sei que o Lax, eu sei que o Sobotsky, eles têm dificuldades de recordar, mostrando naturalmente aquele número gravado para sempre no braço de cada um deles. Eles têm dificuldade de recordar esses momentos dramáticos das suas respectivas vidas. Mas, curiosamente, tanto no caso deles, especialmente do Lax, que está sempre indo às escolas e contando o que se passou,
depois de um certo tempo, aquela dificuldade de transmissão do ocorrido, ela foi superada. Na segunda viagem que fiz a Israel, em Jerusalém, ela era casada com um diretor do Congresso israelense. Em Israel há Congresso, né? Ao contrário dos países vizinhos, onde as ditaduras imperam de uma maneira olímpica. A minha tia aí já foi carinhosa e disse: eu vou contar para você o que eu nunca falei. E eu, evidentemente, fui anotando. E é isso que eles têm feito, porque é preciso... O Antenor me perguntou qual é o título da sua palestra. Lembrar sempre. É isso, lembrar sempre, não esquecer jamais que isso aconteceu, que isso nos atingiu a nós todos como humanidade. Não só os judeus, mas a humanidade de um modo geral. Porque o nazismo foi uma praga que hoje procura se repetir com a existência do terrorismo árabe. Uma coisa incrível. Israel é um país pequenino, cercado por mais de 1 bilhão de habitantes, mais de 1 bilhão de habitantes, e eles não têm capacidade de compor um sistema democrático de atuação. São países, em geral, como eu disse, dirigidos por ditadores, 35 anos no comando de um país, 28 no comando de outro, 12 no comando de outro, mas eleição nem pensar. Então, o que incumbe a nós todos que vivemos num país democrático, num país que nós todos amamos e muito, e que ajudamos a se desenvolver também com o nosso talento, nosso trabalho, nós temos que lutar e ensinar aos nossos filhos e descendentes, de um modo geral, que é na democracia que se deve viver, é no respeito aos outros que se deve prosperar, e não no desrespeito, na perseguição, no preconceito. Vejam, palavra terrível. Como nós judeus, nós podemos aceitar o preconceito como uma forma de vida, nós que fomos vítimas desse mesmo preconceito. Pouco aqui no Brasil, mas um pouco. Mas eu estudei numa escola leiga e algumas vezes tive que brigar, e depois a minha mãe uma vez me disse: você briga muito. Eu disse: bom, mãe, eu tenho que brigar. Me chamam de gringo, batem nas minhas costas, na minha cabeça, sem nenhuma razão. Então o jeito era chamar para a briga. E é isso um pouco do que faz Israel. Hoje houve uma eleição, muita gente condena o comportamento do Bibi, porque dizem que ele é reacionário, ele é um homem, enfim, de temperamento extremamente difícil, não respeita os árabes, os direitos dos árabes. Eu não sei que direitos são esses, em todo caso. É preciso entender a posição desse senhor que acaba de ser reeleito para dirigir os destinos do Estado de Israel. Entender como ele foi aos Estados Unidos, falou no Congresso a convite do Partido Republicano, que é a oposição ao Obama, e o Obama fez uma crítica a ele, dizendo que não seria dessa forma que se alcançaria a paz no Oriente Médio.
Qual é a outra forma? Ele foi convidado não pelos democratas, ele foi convidado pelos republicanos. E aceitou e fez muito bem, e eu aceitaria também. Ele, para ganhar a eleição, ele disse, porque lá existe eleição, que coisa incrível, né? Os países árabes não conhecem a eleição. Então reclamaram a beça da declaração dele de que não aceitaria a existência de um segundo Estado na região, não haveria Estado palestino. Eu tive o cuidado com meu filho, que reclamou dessa declaração. Eu disse, vamos esperar um pouco, vamos ter paciência, isso é uma qualidade do nosso povo, paciência, vamos ter paciência, vamos ver o que vai dar isso. Agora ele já disse que não foi bem isso que ele quis dizer, que as palavras dele não foram bem interpretadas e, evidentemente, a existência de um Estado palestino é perfeitamente razoável, desde que os próprios palestinos reconheçam a existência do Estado de Israel, que não queiram a todo momento atirar os judeus dentro d'água, como eles dizem, desde a Guerra de 48. O Mufti de Jerusalém proclamava isso a cada momento. A solução é atirar os judeus dentro d'água, acabar com eles atirando todos eles dentro d'água. Isso continua até hoje. Ora, nós não queremos atirar os árabes dentro d'água, nós queremos que haja convívio, isso sim, entre uns e outros. São povos, na verdade, povos irmãos, descendentes de Abraão, não é? Se não são irmãos, são primos, no mínimo, e é preciso que haja uma compreensão, que os árabes respeitem a existência do Estado de Israel para que eles tenham direito a ter o seu Estado, da mesma forma como Israel nasceu na Organização das Nações Unidas, e para a alegria de nós, povo brasileiro, com um brasileiro, Oswaldo Aranha, batendo o martelo que eu vi com a Ruth numa visita que nós fizemos a Brookhail. Então, vejam vocês, eu já falei tudo que me pediram, mas eu vou deixar esse texto com vocês. Eu acho melhor e mais proveitoso que vocês fiquem com esse texto, porque ele foi feito com muito carinho. Hoje eu estava tão excitado de vir aqui, Antenor, que eu cheguei mais cedo em casa e escrevi um outro texto, mas aí para o jornal Folha de São Paulo, falando também sobre o Holocausto. Eu acho que a obrigação nossa é de dizer as coisas sem medo, sem receio de nenhuma forma, e com a vontade de proclamar a importância da existência desse povo extraordinário. Uma frase que está no livro Noite, do Elie Wiesel, que esteve aqui no Lax, eu me lembro, foi aqui, neste hotel. Foi neste hotel. Ele esteve, fez uma palestra muito interessante, e ele cita o François Mauriac no livro Noite, com o qual ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. No último dia do ano judaico, a criança estava presente na cerimônia solene de Rosh Hashanah. Ele ouviu milhares desses gritos de escravos com uma voz: abençoado seja o nome do Eterno. Não muito antes disso, ele também teria se prostrado, e com tanta adoração, tanta perplexidade, tanto amor. Mas nesse dia ele não se ajoelhou. A criatura humana, revoltada e humilhada, além de tudo que o coração e o espírito podiam conceber, desafiou uma divindade que era cega e surda. Aquele dia, eu parei de protestar. Não era mais capaz de lamentar. Ao contrário, me senti muito forte,
Eu era o acusador e Deus o acusado. Meus olhos estavam abertos e eu estava sozinho, terrivelmente sozinho, num mundo sem Deus e sem homem, sem amor ou misericórdia. Eu deixei de ser alguma coisa exceto cinzas, e mesmo assim me senti mais forte do que o Todo-Poderoso, para quem minha vida tinha sido ligada durante tanto tempo. E para concluir, e eu que acredito que Deus seja amor, que resposta poderia dar ao meu pequeno inquisidor, cujos olhos escuros ainda refletiam aquela tristeza angelical que estava estampada um dia no rosto da criança enforcada? O que eu disse a ele? Eu lhe falei daquele outro judeu, seu irmão, que poderia ter se parecido com ele, o crucificado, cuja cruz conquistou o mundo. Eu afirmei que o obstáculo para a sua fé era a base da minha, Sion. Entretanto, levantou-se novamente dos crematórios e das casas de cremação. A nação judaica ressurgiu entre seus milhares de mortos. Não sabemos o valor de uma única gota de sangue, uma única lágrima. Tudo é graça. Se o Eterno é o Eterno, a última palavra para cada um de nós pertence a Ele. Isto é o que eu deveria ter dito a essa criança judia, mas eu apenas consegui abraçá-la chorando. Eu gostaria de concluir homenageando mais uma vez Lax e Sobotsky, dizendo que a minha tia Ruja jamais pôde deixar de ver e de mostrar, quando era o caso, o número A 19386. 19386. Com esse número, ela viveu boa parte da sua vida e foi enterrada em Tel Aviv. Salvou-se por milagre, escondendo-se numa montanha de cadáveres, como eu já disse, e lá permanecendo durante 3 dias até que fosse resgatada por um casal católico. Concluindo, eu diria que o passado não é irrelevante. Com sofrimento e dor, construímos o nosso futuro. Hoje, uma nação de 13 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Temos os nossos heróis. A sua memória deve ser sempre reverenciada, para que fique no espírito das novas gerações. Penso ter sido esse o principal objetivo do Museu das Crianças no Yad Vashem de Jerusalém. São 1,5 milhão de pontos luminosos, como eu lhes disse. Na escuridão, o visitante vive o impacto da cena impressionante. Parece um imenso planetário. Cada uma daquelas pequenas luzes ou estrelas tem um nome, que é pronunciado com voz grave. 1,5 milhão de crianças mortas no Holocausto pela bestialidade nazista. O Estado de Israel recorda os seus nomes para que não haja esquecimento. Ali se vive uma comovente forma de respeito à memória do povo eleito. É o que nós, com o apoio do Rotary Clube Copacabana, neste momento, com toda humildade, com todo respeito, fazemos também aqui no nosso Rio de Janeiro. Muito obrigado.